Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Saúde Mental. Hoje nós vamos trazer um tema muito interessante. Você já ouviu falar sobre síndrome de Went ou síndrome de Peter Pan? Pois é, nós vamos falar hoje de síndrome de Went. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Delana, psicóloga, líder do Ministério de Mulheres que Vencem aqui no sul da Flórida. Quero pedir para você, não saia daí. Eu volto logo com esse tema muito interessante. Até já! Olá! Voltamos ao programa Saúde Mental e hoje nós vamos estar abordando o tema Síndrome de Went. Você já ouviu falar sobre síndrome de Went? Se você não ouviu, mas eu quero te perguntar, você já assistiu aquele filme da Disney, da Went e Peter Pan? Eu acredito que muitos de vocês conhecem esses dois personagens. Pois é um pouquinho desses personagens que nós vamos falar. Essa síndrome de Went, ela veio em virtude, esse nome, do papel que a Wendy desempenha com Peter Pan. Márcia, qual é? A Wendy, do Peter Pan, é aquela menina que resolve tudo, todos os assuntos, de qualquer complexidade. O Peter Pan não precisa se preocupar, porque ela está à frente de tudo. Então, o que acontece? O Peter Pan não precisa se preocupar, porque ele tem alguém que resolve, que pensa por ele. Por isso surgiu esse nome dessa síndrome de Went. E o que essa síndrome de Went tem a ver com as nossas vidas? Sim, eu acredito que você deva conhecer mulheres que têm essa síndrome e não sabem que têm a síndrome. Pode acontecer com homens também, mas normalmente essa síndrome acontece com as mulheres. Então vamos lá para nós entendermos o que é a síndrome de Went. Síndrome de Went, normalmente ela se manifesta na figura feminina, na mulher, na relação da mulher com o marido ou relação da mulher com os filhos. Pode acontecer, Márcia, com os homens? Sim, pode acontecer, mas normalmente são com as mulheres. E qual é o comportamento dessas mulheres? É um comportamento similar à personagem Wendy do Peter Pan, que ela resolve tudo para os seus filhos e para o seu marido. Ela é uma mulher super protetora. Claro, nós mulheres, né, aprendemos ou devemos aprender a exercer esse papel de cuidados com a nossa família, com os nossos filhos, com o marido, com os amigos. E é muito bom que nós possamos exercer essa função de cuidado. Isso expressa o nosso amor. Mas não é sobre este cuidado que eu estou falando, que está na síndrome de Went. Síndrome de Went é um cuidado excessivo. É algo que faz com que a pessoa ela saia do papel dela para exercer a função, para resolver os problemas do outro. É aquela mulher ou o homem, né, que tem essa síndrome, que deixa de viver a vida dele, esquece dele, porque está o tempo todo preocupado em servir o outro, resolver todos os problemas. Então, essa mulher, ela não aguenta ver aquele ente querido, o marido ou o filho, sofrer por alguma coisa. Ela precisa estar à frente, ela precisa resolver, ela precisa ajudar. É aquela mulher que está assim, arruma a cama, prepara a comida no prato, entrega para o marido, para o filho, entrega a toalha, lava, passa, está sempre à frente, resolvendo todo e qualquer problema. Então, o que acontece? O marido ou esses filhos
acabam criando uma dependência, porque essa mãe resolve tudo, essa mãe sabe tudo, essa mãe está à frente de tudo. Mas qual é o problema nisso? O problema da síndrome de Wendt é, como eu disse, é o excesso de cuidados. É aquela pessoa que se coloca no papel do outro para resolver pelo outro. Então, isso se torna uma síndrome. Deixa de ser um amor maduro, deixa de ser um cuidado maduro e passa a ser algo distorcido, algo que não é positivo, nem para a pessoa que faz isso e nem para quem recebe. Então, quem tem a síndrome de Wendt, por que ela se comporta dessa maneira? Tem um motivo. Muitas mulheres se comportam dessa maneira com a síndrome de Wendt, não porque elas tenham consciência, porque elas acreditam que o papel delas é esse. Ah, o meu amor é muito grande, o meu cuidado, eu quero zelar, eu quero abraçar a minha família. Mas por trás desse excesso de cuidado existe um motivo. Qual é o motivo? No fundo, a pessoa ela se sente muito insegura. Ela precisa de aprovação. Ela se sente insegura, então ela precisa que alguém reconheça o valor que ela tem e que ela não reconhece. Você me entende? É uma pessoa que não reconhece o valor que tem. Então, ela busca nesse cuidado excessivo um reconhecimento do outro, uma afirmação do outro. Por exemplo, nossa, ninguém faz como você, ninguém é perfeita como você. Nossa, como você resolve tudo, como você me ajuda em tudo. Mas, normalmente, as pessoas, elas não dão esse retorno. Normalmente as pessoas não ficam o tempo todo dizendo, nossa, como você é ótima, como você é boa, como você é imprescindível, como... Muito pelo contrário, muitas vezes nessa relação, ela se torna até uma relação um pouco sufocante. Né? Essa mulher ela acaba tirando o espaço do outro de resolver, de fazer. E na maioria das vezes as pessoas não dão esse retorno. E quem sofre dessa síndrome de Wendt é aquela pessoa que ela não fica expressando, né? Ah, eu preciso fazer isso, eu tenho necessidade de agir dessa maneira. Ela faz e fica quieta. Então, quieta, ela fica ali esperando dia após dia esse reconhecimento, essa afirmação que ela é boa, que ela tem valor. E o que acaba acontecendo durante a medida que os anos passam, isso vai criando uma exaustão, porque essa mulher trabalha muito, ela se dedica muito. E mais do que isso, ela se dedica ao outro, ao terceiro, à casa, aos amigos, o marido, os filhos. Essas pessoas que ela ama e ama muito, está sempre em primeiro lugar e ela em último lugar. Então, a exaustão, nós já comentamos nos programas anteriores sobre a síndrome de burnout, sobre a síndrome de mami burnout, que é aquela mãe que quer fazer tudo com excelência e se sobrecarrega com muitas tarefas, atividades, muita cobrança, porque ela quer excelência naquilo que faz, e isso leva à exaustão. Então, a síndrome de Wendt também pode levar essa mulher, essa pessoa, a uma exaustão, até adquirir uma mami burnout. Por quê? Porque ela está queimando as energias dela, ela não se preocupa com o descanso dela, não se preocupa com a vida dela, ela, o tempo todo ela está preocupada com o outro, com o terceiro. E esse terceiro, esse filho e esse marido, ao longo do tempo,
essa relação que não é sadia, porque o sadio é você nascer, por exemplo, a criança, a primeira fase da criança, ela não sabe falar, ela não sabe andar, ela não sabe resolver, decidir as coisas. Os adultos que resolvem por elas. Então, essa fase, a primeira fase de vida, é a mãe, é o pai que tomam as decisões. Numa segunda etapa, uma etapa que essa criança já é um pouco mais madura, ela é ensinada a andar, a falar, a resolver. Então, o papel dos pais, né, dos adultos, é ensinar para que essa pessoa possa resolver, porque ela possa tomar suas decisões. E numa terceira fase, é aquela fase de adulta, onde a criança já recebeu as informações, as direções, o que pode, o que não pode, quais as consequências nas tomadas de decisões, e ela precisa, para que ela tenha uma completa maturidade, caminhar sozinha, tomando decisões sozinhos. Não significa que o pai, que a mãe, que aquela pessoa que ama tanto, não possa estar ao lado dela para ajudar, porque muitas vezes, por mais que a gente tenha entendimento, conhecimento e maturidade, tem certas situações na vida, algumas decisões, que às vezes sozinhos nós não temos condições, não temos uma clareza. Então, nada de errado de estar chamando a mãe, o pai, um amigo, um conselheiro, né? Buscar uma direção, ou às vezes, até em certas situações, algumas pessoas vêm e nos ajudam, tomam algumas decisões por nós, mas não o tempo todo. Porque isso prejudica o nosso crescimento, prejudica o nosso amadurecimento. E a pessoa que tem a síndrome de Wend, ela vai contra o processo natural da vida. Então, ela trava, ela segura de uma certa forma, sem querer, o crescimento e a independência dessa pessoa. Então, muitas vezes na casa existem aqueles filhos que já são homens, vamos dizer, barbudos, já homens, mulheres maduras que poderiam seguir sua vida, tomar suas decisões, ter sua família, tá ali debaixo da saia da mãe e do pai. Por quê? Porque não se acostumaram que alguém resolve por eles, alguém toma a frente por eles. Qualquer problema, assim, eles não têm aquela disposição para resolver, porque tem alguém para resolver. E a pessoa que tem a síndrome de Wend, ela tem esse papel, ela age, ela decide pela vida do outro. E isso não é sadio, nem para um lado e nem para o outro. Então, no síndrome de Wend, o que acaba acontecendo? Essa pessoa deixa de viver a vida dela, ela cria uma expectativa muito grande em relação à vida do outro. Então, acaba desencadeando várias outras síndromes, né? Como eu disse, o esgotamento, que pode levar a síndrome de burnout, que é esgotamento, que pode levar a pessoa a travar, ela dar brancos, ela adoecer, né? Ela ter vários problemas físicos em função dessa síndrome de burnout, que é o esgotamento, né? Por excesso de trabalho e responsabilidade. Também vai desencadear ao longo dos anos uma ansiedade, porque essa pessoa ela anseia internamente que a pessoa que está sendo extremamente amada, cuidada por ela, venha reconhecer o tempo todo o quanto que ela tem valor, e nem sempre isso acontece. Então acaba desencadeando a ansiedade, que pode levar também à depressão, a uma tristeza, porque nessa exaustão que acontece na vida de uma pessoa que tem síndrome de Wend, ela vai se esvaziando, ela não vive a vida dela, ela o tempo todo está vivendo a vida do outro. E vai chegar um momento que esse outro vai viver a vida dele, mesmo numa certa dependência. E quando a pessoa se depara, ela chega à conclusão que, assim, que a vida do outro, ela não tem total controle como ela achava que tinha, ou como ela se comportava assim, né? Então é muito importante, né, você que é mãe,
Vamos falar primeiramente com as mães. Tem muitas mães que adotam essa postura com seus filhos. Amam tanto, querem proteger tanto, querem cuidar tanto, que aí sai do limite. Na palavra de Deus, traz que os filhos, na vida dos pais, é como aljava, cheia de flechas. O que que é? É aquela bolsa onde o flecheiro, né, o profissional, né, de flecha, coloca suas flechas ali para no momento exato utilizar. Então os filhos são essas flechas. Então quando o atirador ele usa essa flecha ela vai longe. E muito mais, assim, a velocidade dessa flecha é muito maior do que se ele tivesse que correr. Então Deus ele faz essa comparação que os filhos chegam no momento da vida dos pais que os pais precisam chegar e soltar essa flecha. O que significa soltar essa flecha? Soltar os filhos para a vida, soltar os filhos para seguir a vida deles. E muitas vezes é longe desses pais, né? E sair com essa velocidade é desgrudar, é sair da dependência, né? Porque os pais têm que entender que eles não têm os filhos para eles. Na fase de criança, aquela fase, né, de muito apego da criança com os pais, mas na medida que as crianças vão crescendo, é necessário que haja vai havendo uma separação, né? Uma separação. Então, por isso que durante o crescimento de um filho, é muito importante os pais estarem buscando sabedoria de Deus, buscando, né, direção, porque realmente ser pai, ser mãe não é fácil, né? Por mais que você que está me ouvindo seja um pai e uma mãe, fale, não, eu sou uma pessoa que eu leio muito, que eu li muito, e sou uma pessoa estudada, sou uma pessoa madura, sei os valores de uma família, mesmo assim, não é fácil, porque cada filho é diferente um do outro, né? São situações diferentes, nós estamos vivendo num mundo onde tem valores, muitos valores e valores distorcidos, então é um grande desafio, ou sempre foi um grande desafio, ser pai e ser mãe, e principalmente no momento que a gente vive hoje. Hoje em dia, os pais trabalham muito, o pai, a mãe, muitas vezes o tempo que eles têm é pouco para dedicar aos seus filhos, e às vezes o tempo até de buscar para eles a sabedoria. Então, não é fácil, então, mas não é impossível. Então, é importante saber que quando você tem um filho, uma filha, você precisa buscar, né, entendimento, parar e pensar, será que essas decisões, esse meu comportamento com os meus filhos, né, isso é bom para eles, não é? Então, está aberto a fazer uma autoanálise. Será que eu estou sendo muito rígido? Será que eu estou soltando demais? Será que eu estou protegendo muito? Será que eu estou também largando muito? Então é importante o tempo todo nós estarmos como pais questionando a nossa postura, porque a nossa postura como pais vai interferir na vida adulta dos nossos filhos, vai interferir na maturidade deles, vai prejudicar ou favorecê-los para que eles possam ter uma caminhada, uma vida de alegria, de felicidade, né? E amar não é sufocar, amar não é você resolver os problemas para o outro, né? A Bíblia nos ensina muito sobre isso, né? Nós temos que buscar a sabedoria que vem do alto, e muitas vezes as decisões que vamos tomar com os nossos filhos nem sempre é aquilo que nos agrada, mas é aquilo que ele precisa receber para que ele possa aprender, para que ele possa amadurecer, para quando ele for para a vida, ele souber enfrentar a vida, porque vai ter momentos na vida dele que ele não vai ter o
pai, ele não vai ter a mãe ali para resolver por ele. E o mais importante não é a gente resolver para o outro, a gente tem que resolver, depois ensinar a pessoa e depois deixar que essa pessoa possa tomar as decisões. E o fundamental nessa caminhada, né, das pessoas que nós amamos é criar uma relação de respeito. E respeitar é também respeitar o espaço do outro. Então fica aí o nosso alerta, né, para as pessoas que se comportam de uma forma excessiva aos cuidados do outro, sempre fazendo para o outro aquilo que ele deveria fazer. Então, eu gostaria de estar passando algumas dicas, né, para as pessoas que têm esse tipo de comportamento, que é importante, né, fazer uma autoanálise. O primeiro ponto, sempre a gente precisa reconhecer, né, das nossas atitudes, dos nossos erros, porque às vezes as pessoas nos dão um feedback: nossa mãe, nossa pai, você me sufoca, né, você não me deixa fazer, você não me deixa caminhar. Então nós temos que estar abertos sempre a estar pensando: será que eu estou fazendo o que é melhor para a vida do meu filho, né? Não o que eu quero fazer, mas será que isso é o melhor para ele? Então o primeiro passo é isso, é você fazer uma autoanálise, e o segundo passo é você reconhecer: mas você sabe que realmente eu estou sendo exagerado demais, cuidando demais, protegendo demais. Isso, saiba que isso vai ser ruim para a vida do seu filho e para você também. E aí você vai também, ao longo do tempo, se sentir esvaziado, né? Vazio. Por quê? Porque você está vivendo em função do outro. Cada um tem que viver a sua vida. E as pessoas, em alguns momentos, se ajudando, colaborando para que o outro venha crescer. Então, alguns pontos aqui para que você venha superar, né, esse comportamento que não é considerado ainda como uma doença, tá? Mas é um comportamento repetitivo que pode levar a pessoa que tem esse comportamento a vários distúrbios, trazendo depressão, ansiedade, né, exaustão, como também impedindo do outro crescer e de ser uma pessoa madura. Então, um outro aspecto que é muito importante é você começar a se corrigir e pensar o seguinte: a pessoa está me pedindo ajuda? Então, você começar a ajudar quando alguém te pedir para ajuda. Porque quem tem o síndrome de Wendy, ele não espera o outro pedir ajuda. Ele, antes que o problema aconteça, ele está resolvendo para o outro. Então, espere. Deixe ser comunicado. Espere que as pessoas convidem você para entrar naquela situação, para que elas possam ser ajudadas, né? E entenda que fazer pelo outro e para o outro excessivamente, você está desrespeitando a individualidade daquela pessoa, né? Cada pessoa, ela é diferente. Normalmente, quem tem a síndrome de Wendy é uma pessoa extremamente exigente, muito exigente. Então, às vezes, ela faz o serviço do outro porque ela acredita que o outro não tem condições de fazer. Então, assim, comece a pensar: o outro não é como eu. Então, assim, cada um é diferente. Deixa cada um fazer no seu tempo. Deixa que ele aprenda. Deixe que ele sinta a falta, a necessidade, né? E não fique exigindo que o outro faça com tanta excelência como você, né? Porque cada um é diferente. E canalize a sua energia para você, para outros relacionamentos. Isso é muito importante. E normalmente as pessoas que têm esse comportamento, elas acabam tendo dificuldades de fazer essas mudanças sozinhas. Então, se você tiver essa dificuldade e falar assim: poxa, realmente, eu sou assim, eu sou essa mulher ou esse homem que estou à frente de tudo, resolvo tudo, eles sem mim não fazem nada, não são nada. Então, pare e pense:
busque uma ajuda, busque a ajuda de um profissional. Os psicólogos são profissionais que são profissionais experientes nessa área, que conhecem sobre a síndrome de Wende. Então, busque um profissional, né, de psicoterapia. Tem várias linhas da psicoterapia que pode te ajudar a repensar no seu comportamento e te ajudar a mudar o seu comportamento. Isso é uma questão de reaprendizagem, porque isso vai fazer com que você aprenda também a reconhecer que você tem valor. Que na maioria das vezes as pessoas agem assim porque elas se sentem com uma estima baixa, elas sentem que elas não têm valor. E todos nós temos valores. Então, se permita reconhecer os valores que você tem, se permita reconhecer que na vida nós temos que ter limites, né? Nós não podemos ultrapassar limites, porque senão nós invadimos a privacidade do outro. Talvez você, mamãe, que está, ou você, mulher, que está tentando ser a super mulher, a super mãe, né? Você está acreditando que isso está fazendo bem para sua família, mas isso vai sufocando a sua família, vai sufocando você. Vai chegar um momento, né, que quando vocês se depararem do que representa, o que representou esse comportamento na vida de vocês que se amam, vocês vão entender o quanto tempo vocês perderam na vida, né? O seu filho deixou de crescer, o seu filho ou sua filha deixou de amadurecer, o seu marido a mesma coisa, né? E você sempre está esperando que eles venham reconhecer. Nós temos que entender que na vida, né, primeiramente, nós temos que depender de Deus. A nossa dependência, primeiramente, é de Deus, né? E quando nós dependemos de Deus, e quando nós entendemos que Ele nos amou e nos ama muito, então isso nos é suficiente, esse amor de Deus. E quando nós temos o amor de Deus no nosso coração, nós, claro que nós vamos nos dedicar àqueles que amamos, mas a dependência deles também não é nossa, a dependência deles também é de Deus. Nós somos instrumentos de Deus para poder amar, para poder ajudar, mas nós também temos que buscar de Deus sabedoria para levar as pessoas que nós amamos a se descobrirem, a aprenderem, a caminharem sozinhos. E nós podemos caminhar ao lado deles, mas não fazendo o que eles precisam fazer. É muito comum também nós encontrarmos mulheres exercendo esse papel da síndrome de Wende com seus maridos. Como que são essas mulheres? Essas mulheres não são as esposas. Essas mulheres, elas representam a mãe desses maridos. Sabe, a mãe que faz tudo, que cozinha, que entrega o chinelo, que faz o prato. E as mulheres, elas têm que entender que elas não são mãe dos seus maridos. A mulher, ela tem um papel na vida desse marido. A mãe, ele tem a mãe dele, talvez não presente ou presente, mas ela tem que exercer o papel de mulher e não de empregada, e não de advogada, e não de fazer as coisas que ele tem que fazer, porque vai chegar um momento no seu casamento que essa sua atitude, né, que vem com boas intenções, vai levar você ao esgotamento. Você não vai ter desse marido esse reconhecimento, né, que você, de tanta dedicação que você está tendo, não porque ele não te ame, mas também porque talvez ele vai se sentir sufocado e ninguém fica o tempo todo reforçando que o outro é bom, que o outro é ótimo, que o outro sabe fazer. Então é importante que a gente venha aprender na vida a ter limites. Mas o que está por trás disso? Talvez você teve uma vida que teve uma ausência de pai, uma ausência de mãe, talvez não foi bem cuidada, né, não foi bem tratada. Então, tudo isso vai levar muitas mulheres, muitas pessoas a desencadearem essa síndrome. Mas eu quero dizer para você, independente da vida que você teve, das ausências, da falta de amor, da falta de cuidado, né? Você
você não precisa daqui para frente reproduzir, né, na sua vida, né, tristezas, porque na verdade, né, você está se dedicando, fazendo o seu melhor, mas esse comportamento vai te levar a uma grande frustração. Então busque um aconselhamento, busque a Deus, né, em primeiro lugar, né, reconheça quem você é em Deus, né, se livre dessa história talvez negativa na sua vida e daqui para frente passa a assumir uma vida diferente. Então esse é o recado que eu quero dar para vocês nesse programa de Síndrome de Wendy, né? Liberte aquele que está aprisionado com esse amor excessivo. Liberte-se também. Viva a sua vida, descubra os seus valores, né? E vão viver felizes. E no próximo programa nós vamos falar sobre Síndrome de Peter Pan. Por quê? E na casa que tem uma Wendy, sempre vai ter um Peter Pan. Até o próximo programa.